Olá, no Desinformando de hoje nós não fomos até a China, mas a China está vindo até nós, porque nós vamos taxar a família pelo tamanho de filhos. Só que não. E na ciência vamos definir o conceito da literacia da desinformação. E no Fake Old vamos relembrar o caso do ômega 3, aquele que ajudava a gente a melhorar o nosso cérebro. Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, sempre aqui do meu lado, grande pesquisador, jornalista sobre a desinformação. O jornalismo também agora tem que trabalhar sobre desinformação. Às vezes eu acho até que mais do que a própria informação, porque essa já está vindo de tudo quanto é lado. Aproveite que você está aí, dá aquela curtida, indique esse videocast para as pessoas. Nós estamos sempre aqui nesse canal, na Democracia da Desinformação. Vai lá escutar ou ver os nossos últimos episódios. Fala escutar, porque a gente também está lá no Spotify, também no YouTube Music, para que você possa acompanhar tudo, você se registrar e estar sempre sabendo quando a gente está entrando lá. De qualquer maneira, todo início de semana, estamos aqui, professor Cláudio, com o nosso querido Diego de Deus. Não vamos perder mais tempo, falo pra caramba, e a gente precisa de informação contra a desinformação. Roda a vinheta. Pois é, Diego, então estamos voltando agora para o nosso século passado, para que a gente possa, então, taxar as famílias o estilo que faziam os chineses, ou seja, pela quantidade do número de filhos. Aqui no Brasil, olha que coisa mais inovadora, mas parece que é só que não, né? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Por mais absurda que pareça essa informação, ela conseguiu ter um alcance impressionante na última semana, principalmente no TikTok, da informação de que essa teria sido uma lei aprovada pelo governo, pelo Congresso brasileiro e é sancionada pelo governo federal aqui no Brasil. Mais uma vez, a inteligência artificial cumprindo um papel muito importante para a produção desse conteúdo desinformativo, porque foi um vídeo, uma deepfake, né, que são aqueles vídeos que são manipulados por meio de som, por meio de imagem, e que praticamente cria-se um novo vídeo, né, a partir de um vídeo original, da Renata Vasconcelos, que é a apresentadora do Jornal Nacional. Ela dá essa informação e, junto dessa informação ali, imagens também do presidente Lula assinando e, portanto, sancionando essa lei. É claro que isso é uma desinformação, né? Só que o que mais chama a atenção, professor, é que, no meu modo de ver, a inteligência artificial também foi utilizada, por exemplo, para o texto que supostamente a Renata Vasconcelos lia para dar a notícia, que é justamente esse que está entre aspas. Juntou as duas coisas, a produção do texto, mas também a produção da imagem e voz. Da imagem do áudio, isso é certeza, né? O vídeo por si só deixa isso muito claro. No entanto, o texto eu tenho uma hipótese muito boa de que também foi produzido por IA, porque ele está muito bem escrito, né? Ele está muito bem convincente também, algumas das características mais comuns quando a gente para olhar as ferramentas de inteligência artificial generativa, por exemplo, o ChatGPT. A gente já disse isso há alguns episódios, mas chama a atenção como que essa produção de desinformação por meio da inteligência artificial acaba sendo mais sofisticada. Porque se no passado a gente conseguia identificar essas marcas enunciativas da desinformação, por exemplo, com erros de português, com palavras mal escritas, ou coisas que não eram muito bem coerentes, hoje em dia esse problema ele não existe mais porque a inteligência artificial consegue aparar essas arestas e tornar aquele conteúdo mais convincente a partir de um simples prompt, né, de um simples comando, como acontece por meio dessas ferramentas. Então, carimbinho ali de conteúdo desinformativo, verificação feita pela agência Lupa, nada de família taxada pela quantidade de filhos aqui no Brasil. Diego, essa é uma pauta lá para o nosso último quadro, mas eu estou aqui me coçando de curiosidade e vou te perguntar. A inteligência artificial pode nos ajudar a desvendar esse tipo de desinformação? Com certeza, isso tem sido uma tendência de estudos, por exemplo, na Europa, onde as práticas de fact-checking, né, que são o trabalho que a própria agência Lupa, por exemplo, faz aqui no Brasil, que é esse trabalho de verificação de informações suspeitas e, portanto, potencialmente falsas,
de utilizar da IA como uma ferramenta auxiliadora para o mapeamento desses conteúdos suspeitos, esses conteúdos duvidosos, e também facilitar o acesso a informações originais para fazer-se a verificação daquela informação. Porque essa é uma grande demanda dos fact-checkers, como são chamados, né? Que é muitas vezes a dificuldade de conseguir acessar determinados bancos de dados para poder acessar essas informações e colocá-las em conflito com aquele conteúdo que pode ser falso e verificar até que ponto que o conteúdo supostamente falso se mantém ou não de pé e assim concluir, né, o resultado daquela verificação. Então a IA pode facilitar muito nesse trabalho de mapeamento e até mesmo do fornecimento de informações confiáveis para que essa verificação seja feita. Eu vou te perguntar isso lá no último quadro. Vou deixar o pessoal aqui pensando na sua possível resposta. Se eu, como cidadão comum, que não estou dentro dessas grandes empresas de checagem, se eu posso utilizar a inteligência artificial para detectar se aquilo ali é uma informação falsa ou não. Mas vai me responder lá no quadro Pré-Verdades. Agora vai entrar no ar o nosso quadro Essa Informa. Pois é, pessoal, esse quadro, como você sabe, é para que a gente possa trazer a ciência para a desinformação. Tem muita coisa legal sendo produzida pelas universidades, pelos grupos de estudo, pelos núcleos educacionais, pela turma da pesquisa, para brigar contra esse grande mal do século, que é a desinformação. E para a gente brigar contra isso, uma das coisas que a ciência pede é, ok, nós precisamos estabelecer os conceitos, né? Primeiro, para a gente saber o que é uma coisa, a gente precisa determinar, né, de forma clara para que todos possam entender. E é isso, parece que o pessoal está caminhando sobre como aprender sobre a desinformação. Que texto é esse, Diego? Isso, professor. É claro que a gente já falou muito aqui sobre a noção, né, de literacia midiática e como que ela oferece ali atributos e estratégias interessantes para a gente combater a desinformação a partir do desenvolvimento do pensamento crítico sobre o jovem ou sobre a população de modo geral, Só que também é muito grande a quantidade de estudos que criticam as limitações ou até mesmo os riscos que a literacia midiática pode oferecer à medida em que, se você instiga muito o pensamento crítico das pessoas, esse pensamento crítico pode virar um pensamento cínico, né, ou um pensamento cético. Quer dizer, eu não vou desconfiar somente de informações potencialmente falsas, mas eu vou, inclusive, desconfiar de informações fidedignas, né? É o que alguns pesquisadores vão chamar de tiro pela culatra da literacia midiática. E aí tem aparecido um conceito que tem me interessado bastante, principalmente na atual pesquisa de doutorado, e que eu tenho encontrado já alguns trabalhos que tratam a respeito disso, que é a ideia de literacia em desinformação. Aqui um texto é de um estudo realizado na África do Sul. Aqui a gente está usando a ferramenta de tradução do Google, né? Literacy para o português na ferramenta do Google Tradutor sempre vai aparecer alfabetização, mas como a gente está vendo aqui, Misinformation Literacy, e Misinformation é um dos sinônimos para desinformação nos estudos em língua inglesa. E aí um dos principais diagnósticos que os autores fazem a partir de um estudo realizado com estudantes universitários de 8 universidades da África do Sul foi justamente isso. Por um lado, você tem os benefícios, né, de, em alguma medida, você conseguir ali despertar o senso crítico para a desinformação. Mas talvez esse pensamento crítico se torne um pensamento cínico, inclusive no fato das pessoas perderem o interesse por buscar informação. Se eu tenho que desconfiar de tudo, eu não preciso ter o trabalho de me informar e, portanto, vou ficar indiferente àquilo que está acontecendo no mundo ou no país onde eu estou. Então, um conceito muito interessante que tem a ver em também despertar esse pensamento crítico dentro das concepções de literacia midiática, mas ao invés de colocar a desinformação como uma dessas pecinhas, trazer a desinformação como principal ponto de enfoque para essas discussões serem desenvolvidas e ações também serem aplicadas. E quebrar esse ciclo vicioso, né, Diego? Que você defende aqui muito, de que a desinformação ela é alimentada pela essa perda da credibilidade dos grandes lugares das informações, o jornalismo, a universidade, a ciência, as autoridades efetivamente boas, né, que realmente querem um avanço e uma sociedade ética. A perda dessa credibilidade causa desinformação. Mas, ao mesmo tempo, se eu indico para as pessoas que é preciso elas se informarem e elas acham que tudo é desinformação,
e fica um ciclo vicioso. É preciso a literacia para quebrar esse ciclo vicioso e se transforme num ciclo virtuoso, para que com todas essas ferramentas, nós vamos falar mais daqui a pouquinho, as pessoas possam não ser cínicas, mas serem críticas. Não é isso? E aí, a gente precisa desse tudo, gente, para não acontecer o que aconteceu um tempinho atrás aí. Roda o fake old. Diego, eu já tomei muito ômega para ficar mais inteligente, né? Cara, nada disso, né? Como é? Relembra essa história para gente. Exato, professor. Principalmente na indústria dos medicamentos, muitas propagandas tomaram conta da TV aberta nos últimos anos, trazendo ali os benefícios do ômega 3 para o cérebro. De fato, o ômega 3 faz parte dos chamados ácidos graxos, que compõem boa parte do cérebro, mas isso não é produzido pelo próprio organismo humano. E, portanto, se não é produzido pelo organismo humano, você precisa compensar essa falta. Era esse o discurso, né, que a indústria dos ômegas 3 que a gente via, né, de várias cápsulas e tudo mais, vendiam. Em alguma medida, isso é verdade. De fato, é um ácido graxo que não é produzido pelo sistema humano e, portanto, você precisa compensar. Só que esses comprimidos, né, ou esses suplementos que são vendidos, que movimentam aí bilhões de dólares, principalmente nos Estados Unidos, foi desmentido pelas próprias universidades dos Estados Unidos, que fizeram uma série de testes e não chegaram a um resultado que conclui que, de fato, esses ômegas 3 trazem algum tipo de benefício para o cérebro, principalmente porque é algo que é industrializado, é alguma coisa que parte da indústria farmacêutica, que também está atravessada por uma série de interesses, relações de poderes e etc. Claro, já que a gente precisa compensar essa falta, o segredo está em manter uma alimentação balanceada e aí sim consumir, por exemplo, a carne de peixe, que é uma das carnes mais ricas para trazer, né, o ômega 3 para o nosso sistema, para o sistema humano e, portanto, compensar esse déficit de produção desse ácido graxo que não tem no organismo humano por si só. Então, não compensa muito não você gastar um rio de dinheiro para comprar os suplementos, porque eles, no final das contas, não vai trazer nenhum tipo, no máximo um efeito placebo, mas nada cientificamente comprovado. Ou seja, faz o seguinte, uma vez por semana, abre uma latinha de sardinha, faz ali com um bom prato com um filé de peixe, né? E aí você vai fazer muito melhor do que ficar dando dinheiro para esse tipo de indústria. Pessoal, estamos chegando ao fim. Agora aquela dica fundamental do nosso querido Diego. Solta a vinheta. Então, Diego, eu lá em casa tenho uma notícia, estou meio desconfiado. A inteligência artificial, do jeito que eu uso para saber, né, qual é o ônibus que eu tenho que pegar, o filme que eu tenho que assistir, ele consegue também me ajudar a descobrir as fake news? A Lúcia Santaella tem um livro publicado ainda lá em 2023 que discute até que ponto que é possível a gente frear ou não o ChatGPT, por exemplo. Apesar dela ter tido essa discussão lá no início ainda, né, da democratização do ChatGPT, é Lúcia Santaella e, portanto, tudo que ela disse lá ainda continua fazendo muito sentido hoje e deve continuar fazendo anos à frente. Ela diz o seguinte, olha, a inteligência artificial está lá no cantinho dela, ela não vai chegar na gente se a gente não provocá-la por meio de um comando, por meio de um prompt. E o segredo está aí, da maneira como eu interajo, por exemplo, com essas inteligências artificiais. Dentro desse âmbito de verificar informações, a inteligência artificial pode tanto produzir quanto ajudar a desmentir essas informações. Vai depender da maneira como eu peço a ela que me ajude a identificar essas desinformações. É importante, sempre que a gente for usá-la para saber da veracidade de determinada informação, perguntar se isso já foi publicado em alguns lugares, se sim, me ofereça o link da notícia verdadeira, porque ela pode falar que foi publicado, ser uma alucinação, portanto, ser também uma desinformação gerada pela própria resposta da inteligência artificial e fica por si só. E eu confio que aquilo foi verdade ou mentira. Então, não. Sempre peço os links, sempre clique nos links que ela for te oferecer para que você tenha certeza, sem nenhum tipo de dúvida realmente, que aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. Se é falso, se for verdadeiro, certamente vai ter um link de uma notícia que está retratando aquele fato, e se for falso, ou vai ter uma verificação feita pelas agências que cumprem esse papel de checar essas informações possivelmente falsas,
ou se não aparecer nada, porque possivelmente é falso e, portanto, não está em nenhum local disponível na internet, sim circulando aí pelo TikTok, pelo Instagram, até mesmo pelos grupos de WhatsApp. Usar a tecnologia a nosso favor, não é isso? Temos mais disso na semana que vem. Não falte. Um abraço, pessoal! É isso, pessoal. Até a próxima.